A graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia. Chegamos aqui para mais um dia da nossa leitura. Hoje chegamos no capítulo 14 de Êxodo 14, glória a Deus. Êxodo 14 ao 16, é isso? Glória a Deus, Êxodo 14 ao 16, só trocar aqui esse microfone aqui. Êxodo 14 ao 16. Então vamos fazer um momento de oração e depois nós vamos dar continuidade aqui a nosso propósito, né? Estava lendo a Bíblia diariamente. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela bondade, a misericórdia, a graça do Senhor, o teu amor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco, tem nos dado forças. Já estamos aqui no nosso 22º dia e louvamos e agradecemos ao Senhor por isso, que o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, e que o nome do Senhor seja glorificado através dessas leituras e vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos para nossa leitura do capítulo 14 ao 16. Tá aqui com câmera. Aí. 14 ao 16. Nós vimos então o povo saindo do Egito, né? E Deus guiando o povo ali pelo deserto. Vamos lá. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Segundo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: porque fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva. E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que não perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado do Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, que melhor nos fora servir aos egípcios do que morramos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim, dizendo aos filhos de Israel que marchem? E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante
deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram repartidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas de seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo de número 15. Então clamou Moisés e os filhos de Israel. Então clamou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, e é este o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. E os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. À sua destra, o Senhor, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com grande grandeza de tua excelência derribastes os que se levantaram contra ti. Enviastes o teu furor que os consumiu como restolho, e com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos colheram-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? Glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Estende a tua mão direita, a terra estendeste a tua mão direita, a terra os estragou. Tu, com tua beneficência, guiaste este povo que salvastes, com tua força o levaste da habitação da tua santidade. Os povos os ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-ão uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos
dos poderosos dos Moabitas, apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, endurecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiristes. Tu os introduzirás e os plantarás no monte, na tua esperança, no lugar que tu, ó Senhor, espalhastes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas no meio do mar, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que haveis de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Capítulo 16. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio do deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, porque quem somos nós? Quem somos nós? E as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos diante do Senhor, porque ouviu as vossas orações. E aconteceu que, quando falou Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram
para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um, conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel assim fizeram, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que lhe colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia colher. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal, porque indignou-se Moisés. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam de cada manhã, cada um, conforme o que podiam comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gomes para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele disse: Isto é o que o Senhor tem dito: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrejar ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, não os acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: Encherás um gomer dele, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-o diante do Senhor em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão os pôs diante do testemunho em guarda, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um gomer, a 10ª parte do efa. Glória a Deus. Concluímos aqui então nossa leitura de hoje, 22º dia, Êxodo 14 a 16, a gente vê o povo passando pelo Mar Vermelho, chegando ao deserto, Deus ali enviando para eles o maná. Glória a Jesus. Então agora a gente vai ver a jornada do povo, e aí o povo querendo água, e a gente vai ver muita coisa interessante aqui para frente ainda. Amém? Então amanhã a gente volta aí, continuando a partir do capítulo 17 de Êxodo, e vamos seguindo aí na nossa leitura da Bíblia toda.
Deus abençoe, então, compartilhe essa live com o máximo de pessoas aí. Vamos espalhar o reino de Deus. Amém? Fique na paz, a graça de Cristo.